Aleluia. Glória a Jesus. Vamos à palavra do Senhor. A mensagem ao nosso coração. E o Espírito Santo tem falado ao meu coração nesta manhã, quando eu estava orando. E no livro de Esther, quero que você abra hoje o livro de Esther. O livro de Esther é o livro que conta um período da história dos judeus na terra de Suzã, naquele período em que o povo ainda estava no cativeiro. É interessante que o livro de Esther fala das grandezas de Deus, sem falar do nome Deus. Você não vai encontrar o nome Deus no livro de Esther, mas o livro de Esther fala das grandezas que Deus faz. Aleluia. E nisso nós vemos Deus. Amém? Então no capítulo 3 e o versículo 15, depois nós leremos o 4 e o versículo 9 em diante. Primeiro o 3 e o 15. Só para que os irmãos entendam um pouquinho daquilo que a gente quer dizer. Claro que depois a gente vai trazer aqui o tema da mensagem e você vai entender o que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. Esther, capítulo 3 e versículo 15 diz assim: os correios, pois, impelidos, impulsionados, animados pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei e Amã se assentaram a beber. Porém, a cidade de Suzã estava confusa. Diga comigo, porém, a cidade de Suzã estava confusa. Só um adendo aqui interessante, olhar isso aqui, que quem pleiteia a maldade vai sentar, comer e beber e dar risada, enquanto que aqueles que vão morrer estão aflitos e angustiados. Às vezes é assim conosco ou não é? Aqueles que pleiteiam teu mal e a injustiça contra você estão comendo e bebendo arregaladamente, como se tivesse de boa. E aquele que é afligido, aflito e angustiado está lá sozinho, parece que abandonado. Assim aconteceu. Olha que interessante. E o rei e Amã se assentaram a beber, tudo de boa. Você sabe que aqui a sentença do que os correios levaram é para todo o povo judeu. Todo o povo judeu deveria morrer. Vamos ler o 4, o capítulo 4 e o versículo 9. Aqui agora, Esther entra em ação. Mardoqueu e Esther. Mardoqueu, que era no lugar de pai, estava no lugar de pai de Esther. E Esther. Preciso entrar em ação para que o ato do rei fosse revogado. A morte dos judeus. E aí, diz assim: veio, pois, Atá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. O 10. Então disse Esther a Ataque. Noutra tradução ali está Atá, né? Atá ou Ataque é o mesmo nome, certo? E mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Esther está dizendo isso, mandando essa mensagem para Mardoqueu. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Versículo 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines, olha o que Deus fala aqui, em teu ânimo, que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por
e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Você pode dar um amém? Diga assim comigo: Deus conta comigo para dar livramento. Amém? Diga para o teu amigo aí: Deus conta com você para dar livramento. Tome assento, adorando a Deus. Aleluia. Deus conta conosco para dar livramento. É interessante entender como Deus trabalha na história. Aleluia. E eu estou pregando aqui esta noite para um povo querido, a nossa igreja. Eu creio que você entende pela parte de Deus, que Deus tem trabalhado na tua história. Quem crê que Deus tem trabalhado na sua história, diga amém. Aleluia. Eu não estou aqui por um acaso. Deus está trabalhando na minha história. Quando Deus me designou para estar em Xanxerê, eu tenho plena certeza de que Deus queria nós aqui neste tempo. Aleluia. E tão bom ter essa paz, é tão bom ter essa tranquilidade, de que Deus nos traria para cá neste tempo, porque este é o tempo que Deus tem para nós neste lugar. Quando Deus permite algo em tua vida, quando Deus permite algo em você, quando Deus permite que algo aconteça com a tua vida, compreenda que aí está o trabalhar de Deus. Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que não cairá nenhuma folha de uma árvore e nem um fio de cabelo cairá sem que ele conheça e sem que ele perceba, sem que ele saiba do que está fazendo. Tudo acontecerá na mais diretiva vontade de Deus para a tua vida. Aleluia. Quem quer estar na vontade de Deus aqui, adore a Ele esta noite. Aleluia. Nós estamos à vontade de Deus. O que o pastor Giovanni está querendo dizer com isso? Meu irmão, você não está nesta empresa por um acaso. Você não está alocado lá onde você está por um acaso. Você não está cursando esta faculdade por um acaso. Você não está aqui sentado neste púlpito, obreiro, por um acaso. Eu não estou aqui por um acaso. Nós estamos aqui para passar vazio, ou como dizia outro dia, apenas passando nessa terra para ser mais um comedor de feijão. Não. Nós estamos aqui porque Deus tem um plano e um projeto comigo e com você. Há uma direção de Deus para a tua vida. Se Deus permitiu você chegar aqui, é porque Deus tinha um plano com você aqui. Aleluia. Se Deus te trouxe para esta cidade, é porque Deus tem um plano com você nesta cidade. Aleluia. Eu preciso compreender que Deus trabalha na minha história, que Deus trabalha na minha vida, e que as coisas que estão acontecendo comigo, se eu estou debaixo da tutela de Deus, da mão de Deus, da poderosa presença de Deus, nada acontecerá fora da direção dele, porque ele é Deus que continua fazendo como Deus faz. Ele é Deus, ele age como Deus porque ele é Deus. Aleluia. E aí nós vamos ver que ele não erra, ele não falha na história, ele não tropeça na história, ele não tem lapso de memória. Não. Deus não tem amnésia. Deus não se esquece. Deus não está no céu coçando a cabeça e dizendo assim: o que eu vou fazer com a Maria? Você pensa num Deus desse jeito? O que eu vou fazer com o Giovanni agora? Deus está no céu coçando a cabeça e perguntando o que vai fazer comigo, o que vai fazer com você. Meu irmão, Deus já sabe o que vai acontecer contigo, Deus já sabe o que vai acontecer com você. O plano de Deus para a tua vida já está escrito pela mão de Deus. Aleluia. Então, levante a tua mão para adorá-lo aqui essa noite, porque ele é Deus que continua trabalhando na tua história. Aleluia. É interessante compreender e entender que na história
Escute bem, olha aqui o pastor. Enquanto passamos pela história, algumas coisas podem acontecer. E quando eu olho para o livro de Esther, eu vou ver exatamente esta verdade. Quando Deus leva Esther para o trono, não vou contar aqui a história de Esther, porque é muito grande, a história é muito linda. Uma das histórias mais lindas da Bíblia, a história de Esther, eu sei que você conhece. Mas Esther está agora no palácio, está lá diante do rei Assuero, e Deus coloca ela lá exatamente para este tempo, exatamente para este momento. Deus precisava dar livramento ao povo judeu, a morte estava sentenciada, mas lá tinha um agente de Deus dentro do palácio para mudar a história. Aleluia, meu irmão, você é um agente de Deus aonde você está. Dá uma olhada para o lado e diga para ele aí, você é um agente secreto. Isso. Quantos agentes secretos temos aqui? Um agente secreto. Deus te infiltrou lá dentro. Deus te infiltrou aí na história e você não percebeu ainda. Aleluia. Ei, Deus infiltrou José dentro do Egito. Sabe por quê? Porque tinha uma família chamada família de Israel, de Jacó, que ia passar fome em Canaã e precisava de alguém para dar comida no Egito. Aleluia. Aí Deus coloca um José lá, infiltra ele na história, leva ele a governo e diz assim: dá pão para a tua casa, dá pão, você vai ser o sustentador do teu pai e dos teus irmãos. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Quando Deus coloca Esther no palácio, Deus está dizendo, alguma coisa vai acontecer, Esther, você não sabe, você nem imagina, mas você está aí por uma razão e por um motivo. E quando eu parei para olhar esse texto, o Espírito Santo falou tão forte ao meu coração: existe um motivo porque eu te coloco, existe um motivo porque Deus te coloca, existe um motivo que Deus te traz para cá, te leva para lá, te coloca aqui de novo, te leva para uma cidade, te coloca noutra, te traz para um trabalho. Aleluia, existe uma razão, porque Deus não trabalha sem propósitos, Deus não trabalha sem propósitos. Aleluia. A primeira coisa que eu preciso entender são 6. Diga comigo, 6 verdades que Deus conta comigo. Vamos dizer de novo, 6 verdades de que Deus está contando comigo. Sabe qual é a primeira verdade que eu aprendo com Esther? Primeira verdade, eu preciso saber lidar com a má notícia. Diga comigo, saber lidar com a má notícia. Você precisa compreender que se Deus está trabalhando na tua vida, a má notícia não é a destruição. E você precisa compreender e saber lidar com a má notícia. Na hora que eles recebem a notícia, tudo foi arquitetado por baixo dos panos. Vocês conhecem, não vou entrar aqui na história. Amã, inimigo dos judeus, passava todo dia lá. Mardoqueu não se dobrava, não se batia continência para ele, somente adorava a Deus. Ele se irou, se revoltou, fez uma sentença para matar o judeu. Tudo isso por baixo do pano. Esther não sabia. Quando ela recebe a notícia, dá um choque. E agora? Toda a minha casa vai morrer, toda a minha família vai morrer, todos os meus parentes, os judeus vão morrer. E agora o que vai acontecer? Irmão, Esther não se desesperou com a má notícia. Eu pergunto para você aqui esta noite: existe desespero aí diante de uma notícia que você tem recebido? Talvez diante de uma notícia que você tem enfrentado, talvez diante de uma notícia inesperada, desafiadora que você tem enfrentado. Querido, Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: descansa no Senhor. Aleluia, descansa em Deus. Descansa em Deus. Ele está cuidando de você. Aleluia. A primeira coisa, eu preciso saber lidar com a má notícia, sabendo que Deus está cuidando da minha história. A segunda coisa, segunda verdade, é bem rápido. Sabe qual é a segunda verdade? Eu não posso ter medo de enfrentar o desafio. Diga comigo, não posso
ter medo de enfrentar. Se Deus te colocou neste tempo, você vai ter coragem para enfrentar o que tem que ser enfrentado. Aleluia. Eu não posso ter medo de enfrentar o desafio. Se Deus nos colocou ali, eu preciso ter coragem. E essa foi a palavra de Mardoqueu para Esther. Esther, você está com medo de enfrentar? Esther, Deus te colocou aí agora, nesse tempo, é para isso. Aleluia. Olha o que diz o versículo de número 13. Então disse Mardoqueu que tornasse dizer a Esther: não imagine em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mas do que todos os outros judeus. Ele está dizendo: não imagine você que calada, acuada, escondida, só porque é rainha agora, vai se escapar da sentença. Enfrente ela de frente, porque Deus é conosco. Aleluia. Meu irmão, tenha coragem para enfrentar, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Quem crê que a presença de Deus está contigo, e você terá vitória. Oh, aleluia. Tenha coragem para enfrentar. Eu não sei quais são os desafios que alguém aqui está enfrentando este mês, este começo de ano, esta semana. Talvez alguns desafios difíceis, mas uma coisa eu te digo, meu irmão: Deus te dá coragem para enfrentar os desafios. Aleluia. Porque se Deus te colocou aí, Ele é o Deus que cuida de você, Ele é o Deus que guarda você. Aleluia. Amém? Em terceiro lugar, Deus conta com você. Sabe por quê? Porque você não pode. Você precisa saber. Diga assim comigo: saber o tempo certo para agir. Aleluia. Você precisa compreender o tempo certo de agir. Duas coisas que Esther fez. Olha aqui. A primeira, escute, ela proclamou o jejum primeiro. Ela disse: mande então dizer a Mardoqueu que todos deverão jejuar por 3 dias. Eu não vou entrar na presença do rei agora, só depois deste jejum de 3 dias, saber o tempo certo de agir. Eu vou chegar lá na presença do rei. Faz 30 dias que eu não entro. Sendo então, era uma lei dos medos e persas, só era atendido pelo rei quando o rei estendesse o cetro de ouro no trono. Se o rei não estendesse o cetro, chegasse na presença do rei, e o rei não estendesse o cetro, era morto. E mesmo ela, como rainha, corria risco de morte. Ela disse: vocês fazem um jejum de 3 dias, e eu vou entrar na presença do rei. Ela disse: se eu perecer, pereço, mas não perece quem tem Deus. Aleluia. Não perece quem tem Deus, meu irmão. Entenda, há o momento certo de agir. Sabe que tem gente que às vezes erra, as coisas dão errado, acontece errado. Não é porque Deus não está na história, não é porque Deus não está cuidando, é porque agiu no tempo errado, não se preparou para aquele momento. Eu preciso compreender que tem coisas que acontecem na minha vida, não é por falha de Deus, é falha minha. Eu não orei quando deveria orar, eu não jejuei quando deveria jejuar, eu não busquei a Deus quando deveria buscar, eu não busquei uma direção de Deus quando deveria fazê-lo. E quando eu tomo essa decisão, eu estou assumindo risco. Aleluia. Nesta noite Deus te traz aqui para dizer ao teu coração: tem o tempo certo para agir, e eu estou cuidando de você nesse tempo. Oh, aleluia. Que coisa extraordinária. Aleluia. Olha ali que interessante. 2 coisas eu falei aqui. A primeira, ela jejuou. Sabe qual foi a segunda? É interessante. Ela fez um banquete. Olha aqui. Ela faz um banquete, chama o rei, dá festa. O rei e a Amã, os dois, beberam de encher a cara. Tomaram, comeram as frutas, aqueles pratos
no reinado e tal. E aí ele é ansioso. E aí, fala para mim, qual é o teu pedido hoje? Aí disse, não, amanhã eu vou fazer outra festa. E você vem amanhã. E amanhã eu te conto o que vai acontecer. Deixou o rei ansioso a noite inteira. Ela sabia o tempo certo de agir. Sabe, mulher tem um negócio, né? Ela sabe fisgar o camarada. Ela deixou o Assuero perturbado a noite inteira, preocupado a noite inteira. E eu fico pensando, o que ele não pensou, o que ele ficou apavorado a noite inteira. Porque Deus estava agindo na história. Escute aqui, quando ela faz isso, diga assim comigo, quando Esther age no tempo certo, diga assim comigo, Deus trabalha. Meu irmão, quando nós agimos no tempo certo, Deus trabalha. Por quê? Porque naquela noite que ela fez o rei esperar, o rei perdeu o sono. Olha que estratégia. O rei perde o sono. E aí o rei perde o sono, pastor. E aí ele manda alguém ler as crônicas. E aí, nas crônicas estava escrito que o Mardoqueu tinha livrado o rei da morte um dia. E aí ele perguntou, escuta, o que foi feito para esse homem? Ele nem sabia que este homem era próprio pai de Esther. Olha o que Deus faz, gente. E aí ele fica sabendo da história que o Mardoqueu tinha livrado ele da morte. E aí disse, o que foi feito para esse homem? Olha, não foi feito nada. Nada. Mas alguma coisa tem que fazer esse homem? Ele me livrou da morte? Como é que não se fez nada para Mardoqueu? Aí disse, o que poderia? Chamou Amã. Amã que tinha sentenciado a morte do Mardoqueu e dos judeus. Amã, vem cá, escuta, o que o rei faz para um homem que ele agrada? O que o rei deve fazer para um homem que ele ama, um homem honrado? Ah, rei, achou que era ele. Ah, rei, faz assim, ó, bota no cavalo real. E pega um homem para puxar, e sai dizendo para todo mundo, assim se fará o homem, cuja honra o rei se agrada. Aleluia. Quem crê que Deus vai honrar a tua história? Quem crê que Deus vai honrar a tua história? Aleluia. Você quer entrar no tempo de Deus? Você quer entrar no tempo de Deus, meu irmão? Aleluia. Dá um cutucão na costela do teu irmão e diga para ele, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Aleluia. Deus está cuidando de você. Aleluia. Olha que coisa extraordinária. Exatamente o tempo que Esther pediu, porque o outro jantar era no outro dia. Exatamente naquela noite, Deus tira o sono de Assuero. Deus está trabalhando na vida, porque Esther entende o tempo. É inteligente. Aleluia. E o rei disse, então, rapaz, eu tenho um homem que eu quero honrar. Quem? Achou que era ele. É Mardoqueu. Mardoqueu? É Mardoqueu. Sabe quem vai fazer? Você. Você é o meu homem de confiança. Você é meu homem de confiança, rapaz. Pega ele, bota ele em cima do cavalo real e sai andando pela rua de Suzã. Assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Aleluia. Ei, meu irmão, você acha que Deus está enganado com a história? Você acha que Deus está enganado a teu respeito? Você acha que Deus se enganou com você? Deus não se engana comigo e com você. Deus continua sendo Deus, agindo na história. Aleluia. Eu estou aqui sentindo a presença de Deus esta noite. Levante a tua mão para adorar a Ele essa noite. Aleluia. A ira de Amã se acendeu. Pensa bem, gente. O homem que ele queria matar, ele tem que botar em cima do cavalo real e tem que sair dizendo, assim se fará um homem cuja honra o rei se agrada. O Amã, general do rei, de pé, e Mardoqueu em cima do cavalo. Aleluia. Aleluia. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus, porque Deus é fiel. Aleluia. É Deus que faz isso, gente. Aleluia.
Olha aqui, qual é a quarta coisa interessante? Eu preciso estar. Sabe por que isso aconteceu? Porque Esther está disponível para ser uma ferramenta na mão de Deus. Você está disponível para ser uma ferramenta na mão de Deus. Aleluia. Ei, lá na tua empresa, lá no teu trabalho, lá na tua casa, aonde é que você vá, seja alguém na mão de Deus, disponível para Deus. Aleluia. 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 Qual é a quinta? Olha aí, eu preciso entender o meu tempo. Diga comigo assim: eu preciso compreender o meu tempo na história. Quando Mardoqueu diz para ela assim, ó, quem sabe? Olha que coisa interessante. Deus usou a boca de Mardoqueu, o tio de Esther, que estava no lugar de pai. Ele disse, quem sabe? Foi para este tempo que Deus te colocou dentro do palácio. Eu vou te dizer uma coisa, Esther. Se tu te calares, de algum lugar virá livramento. Ele estava dizendo uma coisa, Esther, se você quiser ser uma ferramenta para Deus usar, Deus vai te usar. Mas se você não quiser, Deus vai levantar outra ferramenta no teu lugar e vai fazer. Aleluia. Ei, meu irmão, Deus não precisa levantar outro. Deus quer usar você aqui essa noite. Deus quer usar você. Aleluia. Aleluia. Eu sei que Deus está falando com vidas aqui. Aleluia. Aonde você está na história? Aonde você está na história? É para este tempo que Deus te colocou. É para este tempo que Deus te traz. Eu termino dizendo que Deus conta comigo. E eu preciso ter, diga comigo bem alto, diga inteligência emocional. Aleluia. Eu preciso ter inteligência emocional para que Deus me dê estratégias. Tem gente que se desespera diante do problema. Não, meu irmão, Deus te dá inteligência. O que é isso? Capacidade de equilíbrio. Para na hora do desespero, na hora da instabilidade, você ter estabilidade. Aleluia. Quando a sentença veio, vai morrer a tua casa, Esther, vai morrer a tua família. E se o rei descobrir que você é judia, você também vai morrer. Ela teve inteligência emocional para agir e para falar. Aleluia. E Amã saiu anunciando a todos que Mardoqueu era um homem pelo qual o rei se agradava. Para terminar, no outro dia ela faz um banquete. Olha a inteligência emocional. Equilíbrio. Ela não desequilibra. Ela tem postura. No outro dia ela dá banquete de novo. E ela fala ao rei de novo. E fez a festa. E depois da festa, ela disse, rei, agora, Esther, Hadassah, me faz o teu pedido. Eu não aguento, já estou a noite inteira acordado. Eu não consigo nem dormir, mulher. E pede logo o que tu queres. Já é a segunda noite de festa e tu não faz pedido. Ela tranquila. Deus está cuidando da história. Aleluia. Deus está cuidando da história. Aleluia. Ela disse, rei, a tua serva está aqui. Foi feita uma sentença para que mate todos os judeus, da qual eu também sou. E o rei já estava apaixonado por ela. Ele disse, o quê? A sentença vai matar todos os judeus e vai te matar? Jamais eu permitirei que a minha rainha morra. Jamais. Eu vou fazer uma outra recomendação para que todo o povo judeu se arme e lute nessa guerra para Deus dar livramento. Aleluia. E aí, quem foi que fez esse veredito? Amã. Pois é,
atrás da casa dele tem uma forca preparada para Mardoqueu, e quem vai ser enforcado é Amã. Aleluia, aleluia. Amã enforcado na forca que ele prepara para Mardoqueu. Oh, aleluia. E Mardoqueu volta para o palácio e se torna chefe do rei. Aleluia. Esther está no trono e o povo está livre da morte. Sabe o que é isso? É quando Deus conta comigo para dar livramento. É quando Deus conta com você na história. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quantos entenderam a mensagem aqui esta noite? Deus trabalha na história. Deus trabalha na história.